Hey everyone, how's everyone doing? A paz do Senhor a todos. We trust you guys have had a awesome rest, Nós estamos confiantes que todos já tiveram bom descanso and we just want to wish everyone a blessed, prosperous, joyful 2021. e só queremos desejar a cada um próspero e feliz ano novo. All right, and today we're just going to speak something about discouragement. E hoje vamos falar sobre desencorajamento. And we've just ended the new year, E nós entramos agora o ano novo and let's be honest, 2020 was a challenging year for most of us. e vamos ser honestos com nós mesmos. O ano 2020 foi ano com muitos desafios para cada de nós. And you guys are listening today and you feel discouraged in perhaps facing 2021. E talvez algum de vocês até podem se sentir desencorajados para enfrentar o ano 2021. And you know very well that discouragement robs or steals people of the future that God created them for. E nós sabemos muito bem que o desencorajamento rouba às pessoas o propósito do seu futuro que Deus tem para a vida de cada um. You see, it's very difficult for a discouraged person to accept encouragement. É muito difícil para uma pessoa que está desencorajada receber encorajamento na sua vida. You see, the Israelites, they were people living in discouragement. O povo de Israel era povo que estava vivendo com muito desencorajamento. They were living in captivity in the land of Babylon. Eles estavam vivendo como cativeiros na terra da Babilônia. They were taken from the promised land because of their many sins against God. Eles foram tirados da terra prometida para a Babilônia por causa dos muitos pecados que tinham cometido contra Deus. And these guys were at their lowest point. E eles estavam ponto muito baixo em suas vidas. Yeah, the nation was at its lowest point that the nation could go. E a nação estava ponto muito baixo que poderia se encontrar. It felt as if the control had been taken from them. Eles sentiam como o controle ter sido tirado deles. Another king gave them their orders. Agora outro rei estranho estava-lhe dando ordens. There was another culture that was forced on them. Havia uma cultura diferente que estava sendo forçada sobre eles. And the Israelites were living in discouragement. E os israelitas estavam vivendo em desencorajamento. But God spoke to his people through the prophet Isaiah. Mas Deus falou com o seu povo através do profeta Isaías. And we're going to read it there, Isaiah 43. E vamos abrir agora em Isaías capítulo 43. Let's go to verse 18 and 19. E vamos ler os versículos 18 e 19. Isaías capítulo 43. Isaiah 43, verse 18 to 19. E vamos ler os versículos 18 e 19. And what does the word say? E o que é que a palavra de Deus diz aqui? It says, "Do not remember the former things or consider the things of old." Verse 18. Oh, I thought you were going to read 18 and 19. Sorry. Não vos lembreis das vossas coisas passadas, nem considereis as antigas. Sure. Now, verse 19. E agora o versículo 19. I am about to do a new thing. Eis que farei uma coisa nova. Now it springs forth. Do you know or perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. E agora sairá à luz, porventura não a sabereis, e eis que porei caminho no deserto e rios no ermo. You see, and that is where some people find themselves living. E aí onde é que algumas pessoas se encontram vivendo? Remembering or reliving past mistakes over and over. Onde eles estão no ponto onde só se lembram do passado e dos erros e das falhas do passado. And that is not a good thing. E isso não é uma boa coisa. It's not what God created you and me for. Não é isso para que Deus criou a ti e a mim.
It is why he said to the children of Israel, E é por causa disso que ele disse aos filhos de Israel: do not remember the former things or consider the things of old. não se lembrais as coisas passadas, nem considerais as coisas You antigas. see, they were stuck in the past, Eles estavam presos no passado reliving their mistakes, e estavam revivendo os seus erros. reminding themselves of the misery they went through. E estavam se lembrando das misérias que já tinham passado. And they were so busy reliving yesterday E eles estavam tão ocupados com vivendo o ontem e o passado, that they actually missed out on the life that God offers today. e que eles até estavam perdendo a vida que Deus estava oferecendo You hoje. see, here's the truth for you today. E aqui está a verdade para ti hoje. And God is still saying, E Deus ainda está do dizendo: not remember the former things or consider things of old. não vos lembrais das coisas passadas, nem considerais as coisas antigas. In other words, he's saying, don't let your past hinder your future. Então, em outras palavras, o que é que Deus está dizendo? Não permita que o seu passado seja um impedimento para o seu futuro. That's right. You see, this is what salvation is about. E é isto que é salvação. It's new life. É nova vida. It's new hope. É nova esperança. And it's new E beginnings. são novos começos. You see, we can't keep replaying yesterday's disappointments. Nós não continuamos a reviver ou a relembrar os desapontamentos de ontem. We've got to open our eyes to what God wants to do today. Nós temos que abrir os nossos olhos para ver aquilo que Deus quer fazer hoje. Ask yourself the question, Pergunte a si mesmo a seguinte pergunta: what is more important, my past or my future? o que é o mais importante? É o meu passado ou o meu futuro? You see, the Israelites were living for their past. Os israelitas estavam vivendo para o seu passado. They were so busy recalling the good old days Eles estavam tão ocupados pensando no passado that today got filled up with the memories of yesterday. que ficou tudo preenchido com as memórias de ontem. See, we can be guilty of the same thing in many different areas of our life. E nós também somos culpados em várias áreas das nossas vidas. In the Bible, Na Bíblia, God encourages His people to have faith for each single day. Deus nos encoraja a ter fé a cada dia. And that's in the Lord's Prayer. E isso está na oração do Senhor. Jesus tells us to pray for daily bread. A palavra de Deus nos diz que nós devemos orar pelo pão de cada dia. That reminds me of the Israelites when they were fully relying on God for their food. E isso faz-me lembrar quando os israelitas estavam completamente dependentes em Deus pela sua comida diariamente. As they traveled through the desert to the promised land. Enquanto eles estavam andando no deserto, passando o deserto para entrar na terra prometida, We know the story, you would send them food, manna, nós which was sabemos a food from história heaven. que Deus enviava-lhes maná do céu. God's instruction was to only take what they needed for that specific day. E a instrução de Deus era para eles somente tomarem e comerem para aquilo que eles precisavam para o dia. And any manna that was left over at night, it would go rotten. E qualquer maná que sobrava durante a noite ficava estragado no dia You seguinte. see, the truth is that they still had to get out there and take each day. Então a verdade é que eles ainda tinham que sair todos os dias e tomar cada dia. You see, they couldn't rely on yesterday's faith. Eles não poderiam se ancorar na fé de ontem. They had to act in faith every day. Eles tinham que agir em Aleluia. fé todos os dias. You see, every day is a gift from God. Todos os dias é um dom de Deus, é uma dádiva de That's Deus. right. And we're only deceiving ourselves if we think that we can live off the successes of E yesterday. estamos nos enganando se nós pensamos que podemos viver continuamente com os sucessos de ontem. That's right. We live looking forward,
not looking back. Nós temos que olhar para a frente, desejar o amanhã e não o ontem. Hallelujah. You see, this is the way the Apostle Paul lived his life. E é assim que o apóstolo Paulo também vivia a sua vida. Looking forward and not looking back. Sempre olhando para o dia da manhã, sempre olhando para a frente e não olhar para trás. We know that the Apostle Paul had a bad history. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele tinha uma história passada que não era muito agradável. He had made some horrible mistakes. Ele fez uns erros horríveis. He used to persecute the church. Ele perseguia a igreja. But we know the story on that road to Damascus. Mas nós já conhecemos a história que a caminho de Damasco, Paul had an experience with God. Paulo, o apóstolo Paulo, teve uma experiência com Deus. And God spoke to him and Paul repented of his sins. E Deus falou com ele e o apóstolo Paulo se arrependeu dos seus pecados. And in that moment, E nesse momento, nesse momento específico, he received the gift of salvation. ele recebeu o dom da salvação. And in that moment, all of his sins were removed from the sight of God. E nesse momento todo o seu pecado foi removido perante a face do Senhor. Paul used to be a Christian killer. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um homem que matava crentes. But now, because of the gift of salvation, Mas agora, por causa de o dom, a dádiva da salvação, the word says he called him righteous. a palavra de Deus Hallelujah. diz que Deus o chamou justo. God said, I forgave you. I Deus forgive disse ao you. apóstolo Paulo, eu te perdoo. And Paul was made a new man. E Paulo foi feito uma nova criatura. You see, God does this miracle in Paul's life. Deus faz este milagre na vida de Paulo. And Paul goes on to become a missionary, a teacher of the gospel. E Paulo então se torna para ser um missionário e um professor que ensina a palavra de Deus. But you think that Paul could have done all this, or all of that? Mas vocês acham que o apóstolo Paulo iria conseguir fazer isso tudo If he had focused on the terrible things that he had done before he was saved? se ele somente estivesse focado naquelas coisas que ele fez, que ele faria anteriormente de ser salvo? See, I don't think that Paul would have been a successful Christian Eu não acho que o apóstolo Paulo seria um crente com sucesso if he was always looking back at yesterday. se ele estava sempre olhando para trás, para o dia de ontem. Let's quickly open in Philippians. Vamos abrir em Filipenses Let's go to chapter 3 e vamos para o capítulo 3. and let's go verse 12 through to 14. Hallelujah. Praise God. So Philippians 3 Filipenses capítulo 3 verse 12 to 14. e vamos ler do versículo 12 a 14. It says this, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection. But, Paul says, I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. Amém. So verse 12. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeita, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Verse 13. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past. Hallelujah. And looking forward to what lies ahead. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Verse 14, look at this. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Prossigo para o alvo pelo prêmio de soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Wow. Man, what wonderful words. Que palavras maravilhosas! You see, Paul understood that there was more to being a Christian than being forgiven of your sins. Paulo entendia muito bem que havia muito mais
na vida de crente que somente ser os nossos pecados perdoados? Is it important to realize that God has taken away all of your iniquities? Of course it is. Será que não é importante que Deus limpe todas as tuas iniquidades? Claro que é importante. But we are also running a race. Mas nós também estamos correndo uma carreira. And no runner wins a race by looking back all the time. E nenhum atleta vai vencer uma corrida se ele está sempre olhando para trás. No, you see, the runner who wins the prize is the runner whose eyes are focused on the goal. O atleta que consegue ganhar o prémio ao fim da corrida é aquele que está sempre olhando para a frente, para o alvo que quer atingir. So what is the prize that we are running after then? Então, qual é o prémio que nós estamos então correndo para receber o alvo? It is the prize of hearing God say, Então, Aleluia. o prémio que vamos ganhar é quando nós ouvimos Deus dizendo, when he says, well done, thou good and faithful servant. quando Ele diz, bem feito, meu servo Hallelujah. fiel. When you see, when all is said and done, when your life is over, Quando a tua vida terminar, quando tudo está completo, you'll stand before God você vai estar perante Deus and you give him account of your life. e você dá contas da sua vida. You're going to have to explain to yourself. Você vai ter que explicar a si mesmo. And would it be great E não seria maravilhoso if you could stand before God and say, e se você pudesse estar perante Deus e dizer, and you tell him, man, I was obedient. e você possa dizer a Deus, Deus, eu fui And obediente. you can tell him, I loved you E que você possa dizer, eu te amei and served you e te servi with all of my heart, com todo o meu with all coração, of my mind, com toda a minha mente, with all of my strength. com toda a minha força. You see, that is the prize that Paul was running after. E esse era o prêmio que Paulo estava correndo para alcançar. Because being a Christian is more than having your sins forgiven. Porque sendo crente é muito mais do que tendo somente os teus pecados perdoados. It's living a life É vivendo uma vida for the glory of God. para a glória de Deus. You see, some of us have got to put the past behind. Muitos de nós temos que pôr o passado para trás de nós. Forget about yesterday's faults, yesterday's failures. Vamos esquecer das falhas de ontem, dos erros de ontem. Some of us need to have our minds renewed. Alguns de nós precisamos ter as nossas mentes renovadas. Well, if that is it, Então, se tem que ser assim, then ask God to renew your mind. então peça a Deus para renovar a sua And mente. follow God's instructions for how to have your mind renewed. E segue as instruções de Deus, como é que você deve renovar a sua mente. I like what it says in Romans 12:2. Eu gosto do que é que diz Romanos 12, versículo 2. Let's just go there. Romans 12:2. Romanos capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Don't copy the behavior or the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way we think, the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Hallelujah. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável Aleluia. e perfeita vontade de You Deus. see, in fact, the Bible says in 1 Corinthians 2 A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, versículo 2, that you and I, we can have the mind of Christ, que você e eu nós podemos ter a mente de Cristo, who endured shame at the cross que passou pela vergonha na cruz. and endured every temptation, E ele teve que ultrapassar todo o tipo de tentação. every temptation that this world has to offer. Toda a tentação que este mundo tem a oferecer. But Jesus' eyes were set on the prize, Mas os olhos de Jesus estavam fixados no prêmio. and he overcame every evil thing, E ele ultrapassou e venceu toda a coisa maligna. and his life shows us what victory
looks like. E a sua vida é um exemplo, mostra-nos o que é a vitória. You see, and as Christians, E nós como crentes, we can have the mind of Christ. nós podemos ter a mente de Cristo. We can think like Jesus thought. Nós podemos pensar da mesma maneira que Jesus pensou. We have to stop reliving yesterday's disappointments. Nós temos que parar de viver os desapontamentos de ontem. We have to believe God when He says, Nós temos que crer em Deus quando Ele diz, as we read como nós lemos, in Isaiah 43, verse 18 to 19. em Isaías 43, versículos 12 e 13. Do not remember the former things. Desculpa, os versículos 18 e 19. Não vamos dar atenção às coisas do Or passado consider the things of old. e considerar as coisas antigas. I'm about to do a new thing. Eu estou pronto para fazer algo novo. A new thing. Algo novo. I will make a way in the wilderness Eu vou fazer um caminho no deserto. and rivers in the desert. E vou fazer rios no deserto. You see, Satan, the devil, wants you to believe Satanás quer que você creia that it's all over, que não vale nada, já acabou tudo. that you're stuck in the desert, Que você está preso no and deserto. that you and me, we will never succeed. E que você e eu nunca vamos ter sucesso. He wants for you to constantly be watching replays of your mistakes and failures. Satanás quer que você esteja sempre vendo cenários das suas falhas e dos seus erros. And he wants for you to focus on yesterday, and he wants to convince you that today is hopeless. E ele quer que você foque no ontem e que pense que hoje não há esperança. But the devil is a liar. Mas o diabo é um He's the mentiroso. father of Ele é o lies. pai das He's mentiras. the prince of darkness. Ele é o príncipe da escuridão. And you and I, we serve somebody who is much greater than the E devil. você e eu, nós servimos alguém que é muito mais maior e grande do que o diabo. Our God not only tells us truth. O nosso Deus não somente fala-nos a verdade. Our God is the way, the truth, and He's the life. O nosso Deus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. He says that yesterday is over and that today is starting a new thing. Ele diz que ontem já passou e que hoje começa uma nova coisa. And I believe that God wants to see you encouraged. Eu creio que Hallelujah. Deus quer te ver encorajado. He wants to see you full of life, Ele quer te ver cheio de vida, full of hope and full of promise. cheio de promessa e cheio de esperança. You were not created to failure. Você não foi criado Aleluia. para ser um fracasso. You were created by God to worship and to succeed. Você foi criado por Deus para adorar e ter sucesso. And don't you dare believe anything else. E não creia em nenhuma outra coisa. Hallelujah. Aleluia. So I just want to leave this message Então só quero deixar esta mensagem. as we entered into 2021. Como nós estamos entrando no ano 2021 And let's just keep our eyes focused on the Lord. e vamos ter os nossos olhos focados no Senhor. The Lord loves you. O Senhor te He ama. is with us. Ele está He conosco. will never leave us nor forsake us. Nunca nos vai deixar nem desamparar. Be blessed in Jesus' name. Seja abençoado em Aleluia. nome de Jesus. Amém. Amém.